Está na hora de você parar de reclamar e começar a clamar. Se você deseja viver as promessas de Deus na sua vida, a dopamina de hoje é uma resposta de direcionamento para você. Então prepare o seu coração e vem comigo para este momento de devocional. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, minhas conquistadoras! Sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Você está preparada? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje, mas antes não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com suas amigas. Você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda, conquistadora. Já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder a nossa programação aqui. Segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos as nossas dopaminas e aos sábados o ponto de acesso, que é um tempo de estudo da palavra. E eu tenho uma novidade para vocês também. A partir de hoje, nós temos uma comunidade novinha que foi criada para você que deseja receber conteúdos exclusivos das nossas dopaminas e também outros conteúdos que nós temos preparado para ajudar você nessa jornada de desenvolvimento espiritual e pessoal. Se você deseja fazer parte dessa comunidade, ela é gratuita, é só você ir no link da descrição, fazer parte dela. Eu tenho certeza que vai ser transformador você fazer parte dessa comunidade. Agora vamos juntas mergulhar na palavra do Senhor? Já pega a sua Bíblia e abre ela aí em Gênesis. E nós vamos ler hoje um texto que está lá no capítulo 30. E essa passagem é uma passagem que me ensinou muito sobre a importância de a gente mudar a nossa atitude. Quando nós passamos por algumas situações ou quando nós estamos na expectativa de algo, é normal que quando algo não acontece conforme a gente deseja, a gente já começa a reclamar, a gente já começa a duvidar. E querendo ou não, as nossas expressões acabam saindo, né? Porque nós somos seres humanos e quando a gente não está atenta à nossa postura, nós acabamos tendo uma atitude que não é agradável aos olhos de Deus. E sem perceber, nós tornamos a reclamação um hábito na nossa vida. Eu já contei aqui para vocês que esse mês de maio, o Senhor colocou no meu coração o desejo de fazer um propósito de não reclamar, fazer um jejum de palavras mesmo, não murmurar, não reclamar durante todo esse mês e na verdade eu desejo continuar isso, né, continuamente. Mas vamos ser sinceras, né? Se a gente não tem, às vezes, esse propósito firmado no coração, a gente nem percebe que está reclamando ou até que a gente está se conformando com aquilo que não é de Deus para as nossas vidas. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente dessa forma, né? Algo não está dando certo na sua vida ou as circunstâncias não estão favoráveis e você, sem perceber, tem tornado suas falas sempre negativas, sempre cheias de reclamação, às vezes até com aquele ar de vitimismo, de lamento, mas o Senhor ele está te chamando hoje para essa dopamina, para que você mude a sua postura, para que você pare de reclamar e troque a reclamação pelo clamor, pela oração, pela adoração, pela busca por Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a trabalhar com a estratégia que o Senhor nos deu, a ferramenta mais poderosa que Ele nos deu, que é a oração. Mas muitas vezes nós não usamos isso. Nós simplesmente falamos ao vento as coisas que a gente pensa, a gente acaba ligando para aquela amiga para desabafar e fala tudo que está na cabeça, a gente começa no momento de raiva a falar e reclamar e isso tudo só atrai coisas ruins para as nossas vidas e consequentemente gera em nós uma ingratidão muito profunda. E hoje nós vamos ver através dessa passagem que eu falei para vocês um exemplo, né, de uma mulher que quando ela reclamava ou quando ela se contentava com a situação, ela simplesmente não era feliz. Ela se conformou, né? Ela se conformou, mas ela não estava satisfeita com aquela realidade. Mas quando ela se posicionou de maneira correta, as coisas mudaram. E, consequentemente, aquilo que parecia impossível se tornou possível. E se hoje você está vivendo algo que está nesse cenário, onde parece impossível, inatingível, comece a olhar para aquilo que você está fazendo, aquilo que está saindo da sua boca, né? Como eu falei, eu fiz esse propósito de não reclamar, de não murmurar durante esse mês de maio, mas eu pretendo continuar com ele. Mas é importante, às vezes é necessário, de fato, você fazer algo radical para que você seja disciplinada, porque, como eu mencionei, a reclamação, a murmuração pode se tornar um hábito na nossa vida. E quando se torna um hábito, a gente nem percebe.
A gente simplesmente vai falando e depois não entende por que algumas coisas se tornam pesadas e difíceis para as nossas vidas. Mas vamos entender como fazer isso e até o que nós podemos aprender com essa passagem de hoje? Então, se você já abriu sua Bíblia aí, em Gênesis, no capítulo 30, nós vamos ler juntas o que está escrito do verso 1 até o 5. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Eu vou ler na versão A Mensagem, uma linguagem mais contemporânea, mas é o mesmo sentido da sua que está aí, tá bom? Então a palavra do Senhor diz assim: Quando Raquel se deu conta de que não conseguia dar filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e foi reclamar com Jacó. Dê-me um filho, senão morrerei. Olha só, nós já estamos vendo aqui a postura de Raquel. Então Raquel ficou chateada porque ela não conseguia dar filhos, porque a sua irmã conseguia gerar e ela não. E a postura dela foi o quê? Reclamar com seu marido, reclamar com seu esposo e ainda culpá-lo e dizer: dê-me filhos, como se o problema e a situação estivesse no marido e não nela. E aí a gente continua lendo no verso 2 que diz assim: Jacó ficou irritado com Raquel e retrucou. Olha só, quando a gente começa a reclamar, os resultados que podem acontecer. Por acaso sou Deus? Eu que não te dou filhos? Olha só a situação que aconteceu ali na casa de Raquel por uma postura incoerente ou até uma postura insensata. Essa era a palavra que eu queria falar. Uma atitude insensata, impulsiva diante de um cenário triste, difícil de lidar. E ela não sabia tratar isso de maneira correta, sábia, coerente. E isso gerou uma discussão entre ela e seu esposo. Já aconteceu isso com você na sua casa? Você está irritada com alguma situação, chateada com alguma coisa, e aí ao invés de você saber falar, ou pensar, ou refletir, e até colocar diante de Deus, você já sai soltando os cachorros em cima do marido, dos filhos, das pessoas, e aí quando você pensa que não, o barraco tá armado, né? A briga foi grande, o problema que parecia isso aqui se torna isso aqui, por uma postura indevida, uma postura insensata, uma postura impulsiva. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. E não é uma realidade diferente ou distante, né, daquilo que nós podemos viver. Eu mesma, por muitas vezes, já fui como Raquel. Eu, por muitas vezes, já fiquei irritada com situações, chateada, e a primeira coisa que eu já fazia era tentar encontrar culpados. Era reclamar, era reivindicar algo, né, para que mudasse a minha situação. Como se, por exemplo, meu esposo tivesse a solução daquilo, ou enfim, que as pessoas ao meu redor tivessem. E quando, na verdade, a única pessoa que teria solução é Deus. E é por isso que Jacó fala assim com a Raquel: por acaso eu sou Deus? Você está vindo até mim falar, mas eu que sou Deus? Sou eu mesmo que não estou te dando filhos? Você acha mesmo que o problema está comigo? Se você analisar bem, Raquel, a sua irmã está tendo filhos. Então o problema não está comigo. O problema é que existe algo que Deus não quer fazer e algum propósito tem aí. Mas você já foi falar com ele? Então, em palavras mais bonitinhas, né? É basicamente isso que Jacó quis dizer aqui nessa fala dele, né? Mas você percebe que a fala dele foi ríspida com ela, porque ela também veio de forma insensata. Não que uma atitude ruim justifique outra, né? Então a pessoa brigou comigo, ou foi grossa comigo, eu vou ser grossa também. Não é correto a gente agir assim. Mas você também não quer esperar que a pessoa vai te tratar com flores se você chega cheia de espinhos, né? Então as flores também têm espinhos, então se você quer furar e machucar alguém, você não vai esperar que a outra pessoa vai simplesmente ficar lá de boa e ela não vai fazer nada com você. Então Raquel, ela pediu para receber esse coice, né, do marido. E foi algo muito duro que ela ouviu. Ela talvez estava esperando que ele a compreendesse, ou na vulnerabilidade dela ele desse um colo, ou aconselhasse ela de uma forma mais amorosa, mas você percebe que às vezes o que ela esperava não foi recebido, porque a maneira como ela falou foi totalmente errada, foi totalmente contrária àquilo que ela esperava receber? Então já fica aqui a nossa primeira instrução. O que você tem transmitido para as pessoas? É de fato como você gostaria de receber? Se você está vivendo hoje uma situação difícil, você está falando dessa situação da maneira como você gostaria que as pessoas falassem com você?
Se você hoje está vivendo um cenário complicado na sua casa, com seu marido, seus filhos, a maneira como você gostaria de ser tratada é como você está tratando? Ou você no meio da raiva, porque as coisas não estão dando certo, você está fazendo ou falando de qualquer jeito? Preste atenção, porque não adianta a gente querer receber algo que nem a gente está dando. Então Raquel, talvez ela queria receber um afago do marido, embora Jacó amasse tanto Raquel e quisesse estar junto com ela, né? Mas você percebe que mesmo Jacó amando Raquel, com a atitude que ela teve, ele não poderia simplesmente baixar a cabeça. Ele acabou sendo duro com ela. Então, preste atenção. Às vezes você está falando, meu marido não me ama mais, meus filhos não me respeitam, mas você também tem demonstrado amor, você tem também demonstrado a sua atitude de maneira correta para que você tenha o respeito e o amor dessas pessoas, ou tratar carinhoso dessas pessoas? Então aqui já começa o primeiro ponto. Quando a gente vive reclamando, a gente atrai as coisas negativas que a reclamação gera, que é desconforto, tristeza, ingratidão, brigas, contendas, porque reclamar só vai gerar isso, só vai gerar insatisfação. Você nunca vai reclamar por algo que tá bom. Você sempre vai reclamar por algo que tá ruim. Então, se já tá ruim e você tá falando, você tá aumentando aquilo que está ruim. Consegue compreender? Então, esse é o primeiro ponto. Se hoje a reclamação tem sido a sua primeira atitude, eu quero te convidar a mudar a sua postura hoje. A refletir com essa história de Raquel e perceber, será que eu tenho sido como Raquel? Eu tenho reclamado? Eu tenho ido até meu marido, aos meus filhos, amigas, seja quem for, e eu já tenho chegado com os 2 pés nos peitos, né? No peito e falando aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, querendo ser abraçada e acolhida, mas quando eu também não estou abraçando e acolhendo ninguém. Então fica aí para sua reflexão. Agora vamos continuar no verso 3, que diz assim: Raquel respondeu, aqui está Bila. Olha só. Então depois de ouvir essa fala de seu marido, no momento ali talvez da raiva, de ele não fazer nada para resolver o problema, então ela encontra uma solução. Porque é assim que faz, né? Quando a gente está reclamando, a gente acaba já reclamando e já querendo fazer, né? Já querendo ter atitude. Então, enquanto eu estou fazendo algo, eu já estou reclamando, eu estou tentando encontrar uma solução. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca pediu por exemplo, o marido lavar a louça, aí o marido não foi lavar a louça, já sai lavando a louça, mas sai reclamando, vai fazendo as coisas, tentando encontrar a solução. Estou usando esse exemplo bobo, mas é justamente esses pequenos detalhes que vão demonstrando o quanto a gente também não saberia lidar ou não sabe lidar com os grandes problemas. Se a gente não consegue gerenciar as pequenas coisas do dia a dia, quem dirá as grandes coisas? E é nítido ver aqui que Raquel rapidamente pensou numa solução, porque ela não sabia exatamente como se portar, ou até mesmo ela pensou no que ela poderia fazer e não no que Deus poderia fazer. E aí, continuando o texto, ela diz: aqui está Bila, minha escrava, deite-se com ela, que ela me substitua e que eu tenha um filho por meio dela. Pelo menos assim, vou construir família. Meu Deus, olha isso. Quando a gente vive reclamando, a gente muitas vezes vai buscar soluções paliativas para tentar ter aquilo que a gente tanto deseja. Raquel, no momento de desespero, por viver reclamando, ela procurou uma solução paliativa, mas que não era exatamente o que ela gostaria. Essa família que ela está falando aqui, ela está fazendo uma família que, na verdade, não é essencialmente aquilo que ela sonhava. Mas por viver reclamando, por não buscar a Deus, por não cuidar do coração, da mente, ela foi se conformando com uma realidade totalmente oposta àquilo que queimava o coração dela. Será que você tem se conformado com coisas na sua vida hoje, com situações na sua vida, porque você não tem tido coragem de orar e clamar a Deus? Ou talvez você ora, mas orou uma vez, orou outra, não aconteceu e você parou? Será que você tem se conformado com aquilo que não é de fato o que você tem no seu coração, mas porque você realmente não acredita
que aquilo que está queimando o seu coração, Deus realmente pode te dar? Porque é nítido ver aqui que Raquel, ela já não acreditava mais que ela poderia ter uma família, um filho. Então ela vai e encontra uma solução para pelo menos parecer que tem aquilo que ela gostaria. E quantas pessoas estão vivendo assim? Estão se contentando com coisas que não é para se contentar. Se conformando com realidades distantes da que Deus tem. Porque elas não têm coragem de se posicionar com a oração e com a fé. Vamos ver agora a continuidade desse texto que diz assim: E deu Bila por esposa a Jacó. Ele se deitou com ela e Bila engravidou, dando um filho a Jacó. Então aquilo que ela achava que seria, a solução aconteceu. E aqui é a maior demonstração que você tem dois caminhos. Um caminho onde você vive reclamando e encontra soluções na sua força e na sua inteligência, e depois você vai ter um resultado disso. Porque muita gente acha que agir dessa forma não vai trazer resultados, mas traz. Traz resultado. Quando você vive reclamando e procura soluções do seu jeito, você vai ter resultados. Só que esses resultados não vão ser alinhados ao propósito de Deus e também não vão estar ligados verdadeiramente com aquilo que realmente você tinha que conquistar. Então ela teve o resultado, não era a família que ela queria? Então agora ela tem uma escrava grávida de um filho. Só que não era o filho que ela sonhava ter. Foi necessário uma terceira pessoa nessa história. Será mesmo que Deus... Agora eu quero que você pare para pensar. Será mesmo que Deus, sendo quem Ele é, dono de todas as coisas, o Deus do impossível, Ele realmente faria Raquel ter uma família, e o propósito dele realmente seria Raquel ter uma família a partir de uma terceira pessoa? Será que Deus realmente iria totalmente contra os princípios e os valores que ele carrega para poder realizar o sonho de uma pessoa? Quantas vezes nós achamos formas e jeitinhos de tentar adaptar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque nós não estamos dispostas a esperar o tempo, a ser preparada pelo processo. E aí a gente acaba metendo os pés pelas mãos. E no final a gente acaba achando que é Deus que errou e não nós. Será que você tem vivido desta forma? Será que você tem visto coisas na sua vida ou vivido resultados na sua vida de coisas que você tomou a iniciativa, mas que não estava no plano de Deus? Bom, a gente já sabe que aqui nesse contexto de Raquel, ele já tinha um exemplo para se espelhar. O exemplo de Sara. Sara fez o mesmo que Raquel está fazendo hoje, mas às vezes por não parar para pensar e agir pelo impulso, você acaba fazendo os mesmos erros que outras pessoas já fizeram, mas que você poderia ter evitado se você buscasse conselhos, buscasse a direção de Deus antes de sair fazendo. Mas Raquel, ela não pensou nisso. E aí a gente vê novamente a história se repetindo. Uma mulher desesperada, reclamona, ansiosa, toma a decisão por si mesma e encontra um resultado paliativo. Agora eu quero ler com você que está escrito lá no verso 22 ao 24. A gente vai um pouquinho mais à frente, depois você pode ler o restante do texto, mas eu quero destacar o que está escrito nesse verso, que diz assim: Mas Deus também se lembrou de Raquel, ouviu a oração dela e permitiu que ela engravidasse. Então, depois de um tempo, Raquel ali, fazendo tudo errado, de repente, cai a ficha. Eu preciso orar. De repente, Raquel faz o que ela tinha que ter feito no começo. Quantas vezes a gente não faz isso, né? Depois a gente já ter feito tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, tudo conforme a gente acha que tem que ser. Aí, de repente, puf, a gente lembra que a gente não orou, a gente lembra que a gente não apresentou a Deus. E aí Raquel, ela ora ao Senhor. E aí, depois de um tempo, desse posicionamento de Raquel, Deus vai lá, ouve a oração e abençoa Raquel
Porque Deus tinha propósito, Deus tinha plano, só que Raquel não soube buscar esse plano da maneira correta. Ela tentou encontrar respostas, a solução na força do braço, na inteligência dela e não na sabedoria, não na dependência de Deus. E aí no final, olha só, Deus então ele permitiu que ela engravidasse e ela teve um menino e disse: Deus pôs um fim à minha humilhação e deu o nome dele de José, acréscimo, que significa, adição, crescimento. E orando, colocou que o Eterno me dê ainda outro filho. E aí a gente vai ver mais à frente que Raquel é engravida, tem outro filho. Mas é interessante que a gente olha para essa história de Raquel, um exemplo, de dois lados. Uma mulher que com o tempo e com os erros ela precisou amadurecer. Ela precisou entender na prática o que ela deveria ter feito se ela tivesse percebido e analisado o cenário antes. Essa é a demonstração que quando nós não buscamos conselhos corretos, quando nós não entendemos o plano de Deus ou não abrimos o nosso coração para o plano de Deus, a gente vive de maneira errada. A gente fica reclamando, murmurando, ao invés de a gente orar, clamar e pedir ao Senhor. Então a palavra de hoje, conquistadora, é uma instrução para você analisar qual cenário você quer se encaixar hoje. Você tem duas escolhas. A primeira é reclamar e fazer do seu jeito. E a segunda é clamar e esperar Deus fazer do jeito dele. Ambos você vai ter resultados, só que são resultados diferentes. Quando você clama e espera Deus fazer, o resultado é alinhado ao coração de Deus e o plano dele é bom, perfeito e agradável, porque é isso que a palavra do Senhor diz. Mas quando você reclama e faz o seu jeito, você pode se enganar, porque a palavra de Deus diz também que enganoso é o coração do homem. Então quando você segue o seu coração, você se engana. Mas quando você põe em oração e deixa Deus fazer, o erro é zero, mas a espera é necessária. Porque Deus não vai acelerar as coisas só porque você quer. Tem coisas que Deus vai permitir que você primeiro aprenda a lição, para depois Ele realmente fazer as coisas na sua vida. Consegue entender? Então hoje eu deixo para você essa pergunta. Qual opção você escolhe? Clamar ou reclamar? Você espera no Senhor ou você está buscando os resultados do seu jeito? São dois caminhos, duas decisões que você precisa analisar qual deles você quer fazer parte. E que essa dopamina possa fazer você refletir e se posicionar com sabedoria, escolhendo a melhor parte, que é esperar nele, confiar nele e viver o processo que ele tem desenhado para a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por este momento tão lindo, onde a tua palavra entrou no nosso coração, trouxe direcionamento, clareza e abriu os nossos olhos para o propósito. A minha oração, Senhor, é que neste momento essa conquistadora que está ouvindo esta mensagem, ela possa se posicionar com um clamor e não com a reclamação. Que ela possa clamar ao invés de reclamar, que ela possa buscar a tua presença ao invés, Senhor, de ficar tentando encontrar jeitos e maneiras de resolver os seus problemas. Então, Senhor, abre os olhos, direciona, faz, Pai, com que os caminhos sejam bem-sucedidos pelo Senhor, conforme a Tua vontade, e que o nosso coração esteja sensível e disposto a ouvir a Tua voz. Assim eu oro, Pai, eu abençoo essa conquistadora, clamando ao Senhor, para que a Tua vontade soberana seja feita. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, a nossa dopamina de hoje chegou ao fim, então não se esqueça de compartilhar ela com suas amigas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade da Escola da Sabedoria, clica no link da descrição e vem fazer parte para receber materiais exclusivos desses nossos momentos aqui, que são as dopaminas e mais atividades ou coisas diferentes que nós estamos preparando para este novo tempo. Um grande beijo, fica com Deus e eu te espero na dopamina de amanhã. Tchau, tchau!